Apocalipse 6, 1 e 2. Amém? Amém. Os selos. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: Venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Ou seja, esse cavaleiro representa o anticristo. Como fala em 2 Tessalonicenses 2, 3. Não precisa me acompanhar, senão você vai perder muito tempo. Que diz assim: Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado do homem do pecado o filho da perdição. Segundo selo, Apocalipse 6, 3, 4. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: Venha. Então saiu outro cavalo, e esse era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra, e fazer com que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Ou seja, esse cavaleiro representa a guerra. Queimados 13:7 fala: Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerra, não tenha medo. É necessário que aconteça essas coisas, mas ainda não é o fim. Aleluia. Terceiro selo. Apocalipse 6, 5, 6. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo foi um denário, e 3 quilos de cevada foi um denário, e não danifique o azeite e o vinho. O terceiro selo representa fogo. Queimados 13:8 fala: Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fogo. Essas coisas são o início das dores. 4 selos. Apocalipse 6, 7, 8. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: Venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavalo chamava-se Morte, e o ar o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. A abertura desse selo explica por si mesmo o que vai acontecer. A 4ª parte de todos os habitantes da terra morrerá. Esse é o único cavaleiro identificado por nome Morte. Ele é seguido pelo inferno, o que significa que aqueles que morrerem sob a ação desse cavaleiro serão tragados pelo inferno. 5 selos. Apocalipse 6, 9 e 11. Quando ele abriu 5 selos, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Deus. Eles clamaram em alta voz: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar nosso sangue? Então, cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhe dito que esperasse mais um pouco, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Ou seja, aqueles que não foram arrebatados, que creram em Jesus, mesmo não tendo o Espírito Santo na terra, mesmo não, o Espírito Santo já foi tirado, mesmo com todas as tribulações que haverão, aqueles que não forem arrebatados aqui, vão ficar aqui, eles vão crer no nome do Senhor Jesus e eles clamam a Jesus para Jesus se vingasse a morte deles. E Jesus fala que eles têm que esperar mais um pouco para que sobre as outras pessoas que ele sabia que ia ter também, que se convertessem e que fossem mortos também. Porque
ou seja, eles vão dar a vida deles pela salvação da alma deles, ou seja, como se eles vão entregar o corpo deles para que a alma deles fosse salva. Aleluia. Jesus. Apocalipse 6, 12, 17. Observei com pegadinhos ouvi cheiro de terremoto. O sol ficou escuro, como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figo verde, caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então, os reis da terra, os príncipes generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está assentado no trono e da ilha do cordeiro, pois chegou o grande dia da ilha dele, e quem poderá suportar? O seu palco. A terra vai ser o palco das maiores catástrofes de toda a história da humanidade. Os juízos desse selo são uma espécie de introdução para a segunda etapa da volta do Senhor Jesus. Porque nós dividimos em duas etapas. A primeira, que é o arrebatamento, e a segunda, ele virá juntamente com a sua noiva como juiz para julgar o mundo. Sétimo selo. Apocalipse 8, do 1 ao 6. Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e ficou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. A abertura desse selo dá origem às 7 trombetas e às 7 taças, que a gente vai falar depois. Pessoas serão salvas durante esses dias. Muitos judeus se voltarão para o Senhor Jesus. Porém, aqueles que quiserem ser salvos, se voltarem para Jesus nessa ocasião, terão que pagar o preço da salvação com a própria vida. Ou, então, como eu falei, eles vão entregar o corpo para que seja salvo sua alma. Nas 7 trombetas que vai estar falando agora, que vai ser a grande tribulação. Os últimos 3 anos e meio da tribulação são conhecidos como grande tribulação, pois será o período que começará com a abominação desadoradora do templo, como fala em Daniel 12:11. Depois do tempo em que os sacrifícios diários são tirados e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias, ou seja, 3 anos e meio. O anticristo romperá a aliança com Israel, mostrando-se no centro e exigindo a veneração divina. É justamente a respeito disso que o Senhor Jesus fala, em Mateus 24:15. Quando, pois, vide o abominável da desolação de quem falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Esse será o período de aflição mundial mais terrível e mais intenso de toda a história da humanidade. E haverá tempos de angústia, fome, condenação até aquele tempo, como fala em Daniel 12. Será o tempo dos terríveis juízos causados pelas 7 trombetas. Primeira trombeta 8:7. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e o granizo e fogo e toda a relva verde. Ou seja, o soar da primeira trombeta fala um fato interessante. A destruição é sobre a terça parte da terra.
Imagina a terça parte da terra, as árvores e toda a vegetação ser queimada. Se já havia fome se já havia fome como agora, lá vai ter pior. Segunda trombeta, Apocalipse 8:8. Sua trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado no mar. Um terço do mar se afogou sem sangue. Morreu um terço das criaturas do mar. E foi destruído um terço das lavações. Ou seja, vamos imaginar que a montanha que está fazendo esse fogo era como se fosse um meteoro. Eu não posso garantir que era, mas estudos previram que a queda de meteoros nesse planeta por volta de 2016. A terça parte da Terra foi queimada quando tocou a primeira trombeta. Agora é a vez do mar, que perde a terça parte da vida que nele há. Ou seja, como o primeiro terremoto caiu na Terra, todas as árvores e tudo que é verde, todas as plantações foram queimadas. Agora, com a segunda trombeta, vai ser pior, porque vai matar todos os seres viventes que tem dentro do mar. Então a fome vai se dobrar mais ainda. Terceira trombeta. Apocalipse 8, 10 e 11. O terceiro anjo tocou sua trombeta, e caiu no céu uma grande estrela, queimando como tocha, sobre um terço dos rios e das fontes de água. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo o terço das águas, e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. Ou seja, o elemento central dessa trombeta é a estrela chamada Absinto, que cai sobre as fontes de água e torna as águas mais amargas. Absinto é uma planta aromática e amarga. Aparece na Bíblia como o céu, para expressar algo amargo. É como lembra em Provérbios 5:4, mas o fim dela é amargoso como o absinto. Quarta trombeta. Apocalipse 8, 12 e 13. Aí passou, dos outros ainda virou. O sexto anjo tocou a sua trombeta. Quinta trombeta. Quarta trombeta. 8, 12 e 13. O primeiro aí passou, dois outros, aí tocou a sua trombeta. E houve uma voz que vinha das pontas do altar de ouro, que está diante de Deus. Ela disse ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar um terço da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. 17. Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham esse pecado. As suas couraças eram vermelhas como fogo, azuis como jacinto e amarelas como o enxofre. A cabeça do cavalo parecia a cabeça de um leão, e da boca lançava fogo, fumaça e enxofre. Um terço da humanidade foi morto pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre que saíram das suas bocas. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois as suas caudas eram como cobras, tinha cabeça com as quais feriam as pessoas. Essa trombeta fala que é o cumprimento da anterior, que vai aparecer um exército de 200 milhões de cavaleiros que sai para matar. Esses são os anjos diabólicos. É muito provável que esses 200 milhões de seres infernais sejam os espíritos guia daqueles demoníacos, é aqueles que vão se manifestando as pessoas para que ocorra a guerra mundial. 7ª trombeta. 15 ao 18. 11, 15 ao 18.